Bom, show de bola. Vamos lá, então. Hoje é dia 11/10/2024. Vamos fazer a correção das atividades da disciplina de Linguagem de Programação 1, atividades 13 e 14. E vamos também... Aliás, eu não vou fazer essa correção do exercício 1 hoje não, tá? Vou deixar para vocês quebrarem a cabeça com ele aí. Na próxima semana, me lembra que eu faço a correção. Certo? Eu acho que eu até tinha deixado ele pronto aqui, mas não vou rodar ele hoje não. Vai ficar para a próxima aula. Então, vamos lá. Atividade 13. Vamos ver o que são os temas da atividade 13. Atividade 13 começa a falar sobre... A gente já vem usando muito desde o começo. O Java é muito fortemente... já foi criado em cima dos conceitos de programação orientada a objetos, né, que é o PO. Programação orientada a objetos significa programação... quando você acha a sigla OOP, é porque é a mesma coisa, mas em inglês, tá? PO é programação orientada a objetos. A programação orientada a objetos trata a criação de objetos que contêm dados e métodos. O que são classes e objetos? Classes e objetos são os dois principais aspectos da programação orientada a objetos. Java é uma linguagem de programação orientada a objetos. Tudo em Java está associado a classes e objetos, juntamente com seus atributos e métodos. Por exemplo, na vida real, um carro é um objeto. O carro tem atributos como peso, qual que é o peso de um carro, qual que é a cor de um carro, e tem os métodos, como dirigir, frear. Uma classe é como um construtor de objetos, ou um projeto para criar objetos. Então, veja que, dentro do conceito de programação orientada a objetos, nós temos os objetos. As características do objeto podem ser atributos, e as ações desses objetos são os métodos. Lembre-se que a característica, o atributo, a propriedade do objeto vai ter uma informação. Por exemplo, qual que é a cor de um carro? Azul. E a função, uma função desse objeto, por exemplo, dirigir, aí a gente está falando de um algoritmo. Como é dirigir um carro? É entrar no carro, girar a chave, conferir se está em ponto morto, engatar a marcha, acelerar, soltar a embreagem, pisar na embreagem. Percebe que é um algoritmo? Então, uma ação de um objeto é um algoritmo, é o que nós chamamos de métodos. Você viu que as classes que a gente criou, elas contêm trechos de algoritmos. E já as propriedades, como a cor do carro, é só uma informação, né? Como, por exemplo, a cor do carro é azul. Então, nessa atividade, você vai criar dois arquivos, prog13a.java e prog13b.java. Compilar os dois e executar prog13b. Certo? Então, deixa eu compilar aqui. Enquanto isso, a Júlia já vai explicando primeiro essa primeira classe aqui, que é o prog13a. Bom, na classe prog13a, a gente vai apenas criar a classe e especificar os atributos dessa classe. No caso, é como se você fosse pegar uma caixinha para colocar alguma coisa, e dentro dessa caixinha você vai, colocar as características que você quer nas coisas que tem nessa caixinha. Por exemplo, a preço do produto, que é uma variável tipo int, que vale 450. Então, todos os objetos que forem inseridos nessa classe vão ter como variável preço do produto o valor 450. Também tem a string nome produto, que é mouse ProLogic 240 TPI. Então, todos os objetos que forem inseridos nessa classe também vão ter a variável nome produto com esse valor. Aí a gente vai para a classe prog13b, que é a única executável por causa dessa linha public static void main, que é a que indica que o programa ele vai ser executado, vai te devolver alguma coisa.
Na linha 22 a gente vai inserir um objeto na classe lá na prog13a, que apesar de estar em outro arquivo, a gente vai inserir um objeto, mesmo que seja no outro arquivo. Então, a gente vai criar o objeto meu obj11, que vai ser um novo objeto da prog13a. Então, ele vai ter todas as características que a gente já especificou lá no arquivo prog13a. Depois, a gente vai criar um outro objeto que chama meu obj2022, que também vai ser um objeto com as características especificadas lá na classe prog13a. Depois, a gente vai ter system outprint, valores dos atributos de meu obj11, e aí a gente vai colocar preço do produto, que meu objeto 11, mais meu objeto 11 ponto preço do produto. Esse ponto, ele indica o atributo que você quer desse objeto que você criou. Então você vai colocar ele e aí vai aparecer logo na frente, como 450. Na linha de baixo é a mesma coisa, só que vai mudar para o atributo nome produto. Então vai ficar meu objeto 11, ponto nome do produto. E aí coloca na frente mouse para loja 440 dpi. Mesmo a gente mudando, como dá para ver nas próximas linhas, para meu objeto 22, que é o outro objeto, vai ter os mesmos valores, porque eles pertencem a uma classe em que os valores já foram pré-determinados. Então, meu objeto 22, ponto preço produto, vai exibir o valor 450. E meu objeto 22, nome do produto, também vai exibir o valor mouse para loja de 240 dpi. Show de bola. Eu vou só voltar aqui um pouquinho para que vocês possam reforçar esse conceito que está explicado nos comentários aqui dessa atividade. Ó. Uma classe, ele fala aqui que a classe ela é um projeto para criar objetos. Então, quando eu crio a classe prog13a, eu estou criando um projeto. Certo? Quando eu venho aqui e falo o seguinte, ó, meu obj11 é um objeto criado a partir do projeto prog13a. Tá? Então, deixa eu fazer um exemplo para vocês. Um engenheiro, ele faz um projeto de uma casa. É a classe. Aí ele pega esse projeto, vai aqui no quarteirão do lado e constrói uma casa baseada naquele projeto. Então, a casa que ele construiu é o objeto, que é o meu obj11, e o prog13a é o projeto, que é a classe. Que tem o quê? Que tem as propriedades, os atributos, os métodos, tá? Então, o prog13a é uma classe, e a classe é só um projeto, é só um esboço. Toda vez que você instancia essa classe, como a gente faz aqui nessa linha 22, ó, aqui eu estou falando o seguinte, prog13a é a classe. Eu estou criando o objeto, meu obj11, que foi criado com os moldes do projeto, que é a classe prog13a. Então, aí, o que acontece? Se eu estou falando que meu obj11 foi criado usando o projeto prog13a, então significa que meu obj11 tem uma propriedade ou um atributo chamado preço-produto, com valor 450, tem um nome produto, que é um string, que tem o conteúdo meu mouse ProLogic 240 dpi. Como é que eu faço, então, para pegar o meu objeto e mostrar esses valores? Quando a gente está falando de propriedade ou atributo, basta colocar ponto. Então, aqui, ó, meu obj11, preço-produto, ponto preço-produto. Meu obj22, ponto preço-produto. Aqui nesse exemplo dessa atividade, a gente está trabalhando com que a gente criou uma classe com apenas propriedades. Ela não tem métodos, mas eu acho que a próxima atividade vai ter, né? Tá tranquilo aqui, gente? Alguma dúvida? A gente está começando a criar as nossas classes. Até então, a gente usou classes prontas que já vem na linguagem Java. Certo? Tudo bem? Podemos ir para a próxima?
Então, vamos lá. Prog 14, atividade 14. Deixa eu dar uma ajeitada no zoom desse negócio aqui, para ficar tudo bonitinho na tela. Assim, acho que ficou legal. Então, vamos lá. Eu vou compilar aqui. Deixa eu mostrar aqui o que a gente vai ver de tema nessa atividade Prog 14. E é a mesma coisa, né? Só mudou o nome das classes, né? Então, vamos lá. Quais são os temas aqui? São os atributos da classe. Acessando atributos. Você pode acessar os atributos criando um objeto da classe e usando a sintaxe com ponto. Isso nós já vimos na atividade anterior, né? Nessa atividade, você vai criar dois arquivos, carro.java e criar carro.java. Compilar os dois e executar o criar carro. Então, enquanto a Júlia vai explicando aqui, eu vou fazer a compilação lá. Como o André disse, essa atividade é bem parecida com a anterior, mas dessa vez, nesse arquivo carro.java, que é a classe que a gente vai usar no próximo arquivo, ele não tem os valores pré-determinados. Então, a gente vai criar a classe carro e vai ter 3 atributos, que são um valor int velocidade máxima, um valor int ano fabricação e uma variável string de nome placa. Então, vai ter esses 3 atributos, mas não vai ter nada pré-determinado para todos, que nem era na atividade anterior. No próximo arquivo, a gente vai começar o programa e vai determinar um novo carro. O carro vai ter o nome Fusca e vai ser um novo objeto da classe carro, ou seja, esse objeto vai ter todas as características que a gente determinou lá no primeiro arquivo. Mas a gente ainda tem que determinar os valores desses atributos. Então, Fusca.velocidade máxima vai ser igual a 90, Fusca no fabricação vai ser 1976 e Fusca.placa vai ser GPT 6840. Aí a gente vai criar um outro carro, que no caso vai ser o carro Palio, e ele também vai ser um objeto lá da classe carro, vai ter as mesmas características, só que para o carro Palio a gente pode definir características diferentes para objetos diferentes. Então, por exemplo, a velocidade máxima vai ser 140, o ano de fabricação vai ser 2015 e a placa HYG 6828. E aí agora a gente vai mostrar os valores desses atributos que a gente definiu para esses 2 objetos. No caso, Fusca velocidade máxima, e vai colocar na frente Fusca.velocidade máxima para aparecer aquele atributo daquele objeto específico. E aí vai aparecer 90. Depois, Fusca.ano de fabricação, que aí vai aparecer o que a gente atribuiu, 1976. E depois Fusca.placa, que vai ser a placa que a gente atribuiu ao Fusca. Na parte de baixo, a gente vai mostrar os valores que a gente atribuiu ao outro veículo, ao Palio, que é um outro objeto, outra coisa diferente, com diferentes características. Tanto que a velocidade máxima, apesar de ser a mesma variável na classe, vai ser 140. O ano de fabricação, 2015, e a placa HYG 6828. Show de bola. Vou voltar no exemplo do projeto da casa. Olha só. O engenheiro fez um projeto de uma casa. 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem. Aí ele foi aqui no quarteirão do lado e construiu uma. Depois ele foi num outro bairro. Lá no bairro dos Estados Unidos, construiu outra igualzinha. Tá? Então, essa classe carro aqui, ó, é o projeto da casa. O Fusca foi a casa que ele construiu no quarteirão aqui do lado. O Palio foi a casa que ele construiu lá no outro bairro. Certo? Só que o que acontece? O Fusca, que seria a casa aqui do quarteirão ao lado, a pessoa que foi morar lá colocou, mobiliou do jeito que ela gostou. Chegou na cozinha, botou uma geladeira, botou um fogão, botou uma mesa. Nos quartos pôs cama box, pôs guarda-roupa. A outra casa que é igual, com as mesmas características, quando eu chamo mesmas características, são mesmas propriedades, os métodos, né? A pessoa mobiliou diferente. Então, aqui é o seguinte, eu criei aqui na casa do lado, o Fusca tem uma velocidade, tem uma fabricação, tem uma placa. E o Palio também tem valores e características diferentes. Tá? Então, sempre quando você for criar uma classe, lembre-se que você está criando um projeto. Você está criando algo que tem propriedades e características. Deixa eu tentar dar um exemplo, mais para a área de programação. Você tem um caixa eletrônico de um banco. E
Esse caixa eletrônico, ele precisa de um algoritmo que vai fazer a emissão de extrato. A pessoa chega lá e quer ver o extrato da conta. Então, eventualmente, o programador pode criar uma classe, por exemplo, gerar saldo da conta. Essa é a classe. O que essa classe faz? Ela tem os atributos. Qual que é o número da conta do cliente? Qual que é o CPF do cliente? Qual que é o número da conta? Isso são propriedades. E ela pode ter um algoritmo que é calcular o saldo. Esse algoritmo, o que ele vai fazer? Ele vai buscar os lançamentos, o que caiu de Pix, o que caiu de boleto, e fazer esses cálculos e gerar uma informação que é um valor, que é o saldo. Então, essa classe gerar saldo, ela tem atributos e tem métodos. Método é algoritmo. O método calcular saldo vai ter que buscar as informações, fazer as contas para gerar a informação saldo. E as propriedades, as características, né, os atributos dessa classe seriam, por exemplo, o CPF do número da conta, informações desse tipo, tá? Então, lembre-se que quando você cria uma classe, você está criando. A classe não deixa de ser um algoritmo. Só que você criou esse algoritmo pensando num objeto, ou pensando num elemento dos processos da empresa. Por exemplo, você assina Netflix. Lá na Netflix, quando você assina, você tem uma conta na Netflix. Essa conta, você pode ter usuários. Então, quando você olha para um problema, você olha e tenta pensar o algoritmo em blocos de classes. Ou seja, você olha... Vou dar um exemplo. Olhando para o FTM é uma escola, a escola tem alunos. Eu posso pensar o aluno como uma classe. Tá? Eu posso pensar o aluno como uma classe. O aluno, ele tem as propriedades. Ele tem o nome, ele tem a matrícula dele, ele tem a data de nascimento, tem o RG, tem o CPF, são os atributos dos alunos. O que pode gerar de algoritmo na classe aluno? O aluno faz prova, o aluno elabora projetos, ou seja, ações que o aluno faz são métodos e eu preciso criar algoritmos para isso. Informações do aluno vão ser propriedades da classe. Nessas duas atividades de hoje, nós criamos classe, tanto a classe carro, como a classe Prog 13A, a gente só criou classe que tem atributos. A gente não criou nenhuma classe que tenha métodos. Na próxima aula, na próxima semana, nós vamos criar classes também com métodos. Tá? Então, é só para a gente ter um primeiro contato. E das duas atividades de hoje, o que a gente teve de diferença? Na primeira atividade, o que não é muito comum, a gente já criou uma classe com atributos com valores estabelecidos. Preço do produto 450 e nome do produto mouse. Isso aqui não é muito comum. Tá? É como se eu criasse o projeto da casa e já falasse que a geladeira vai ser preta. Não faz sentido. Certo? Você cria o projeto de uma casa, depois que a pessoa construiu a casa e vai usar, ela escolhe a cor de geladeira que ela vai pôr, a tinta, a cor da parede. Eu posso ter o mesmo projeto. Aqui no bairro, no quarteirão do lado, eu pintei a casa de branco, lá no outro bairro eu fiz a mesma casa do mesmo projeto, pintei de azul. Certo? Então, esses detalhes, normalmente, a gente não especifica assim, não, tá? Mas aqui foi só para ilustrar. Para mostrar para vocês que a informação pode ter sido definida lá dentro da classe, a gente mostrou, e aqui na outra situação, a gente só definiu e os valores foram atribuídos aqui. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Fechou? Beleza. Então, eu vou encerrar aqui, e aí vocês podem tentar fazer esse exercício 1 aí. Você, com base em tudo que a gente já fez de atividade até hoje, teoricamente, você deveria conseguir fazer isso aí funcionar, tá? E na próxima semana, além das duas atividades da semana que vem, a gente faz a correção desse exercício 1 também. Fechou? Vamos à obra, então. Eu usasse uma